Pessoal, boa tarde para vocês. Eu queria dar continuidade com o nosso assunto e retomar, na verdade, um pedacinho que passou um pouco mais desapercebido, mas que merece a nossa total atenção. Então, quando a gente fala de teoria de ácidos e bases, a gente está falando de Arrhenius, está falando de Bronsted-Lowry, está falando de Lewis, e já conseguimos então relacionar com diferentes tipos de elementos químicos, que podem se comportar como bases ou ácidos em diversos tipos diferentes de reações químicas. Porém, quando a gente fala do conceito de pH, isso é muito maior do que a própria caracterização de uma substância como um ácido ou uma base. A princípio, apesar do que possa parecer, um sal também tem pH diferente em meio aquoso e também pode fazer com que aquele meio fique ácido ou fique básico. E não é só uma substância ácida que vai fazer um pH ácido em água ou uma substância básica que vai render para o meio um pH básico, como que pode parecer a princípio, tá bom? Então, os sais também precisam ter um estudo mais aprofundado em relação às características do pH das soluções que os contêm. O principal motivo do sal fazer com que a solução aquosa se torne ácida ou se torne básica é a hidrólise que vai acontecer justamente por conta daquela base conjugada que vai ser o resultado da dissociação de um ácido fraco ou de uma base fraca. Então, aquela base conjugada ou aquele ácido conjugado da base fraca ou do ácido fraco vai fazer com que possa existir uma hidrólise, reagindo então com água e sobrando H+, e o meio fica ácido, ou sobrando OH- e o meio fica básico. Vamos ver melhor isso daqui. Então, a hidrólise é a interação entre espécies carregadas negativamente ou positivamente com o solvente. Essas espécies podem ser, então, as bases conjugadas de um ácido fraco ou os ácidos conjugados de uma base fraca. A gente vai conseguir medir o grau de hidrólise, que vai ser a fração de cada mol de ânion ou de cátion hidrolisado no equilíbrio. Então, aqui também vai existir um equilíbrio. Então, quando essa espécie negativa ou positiva interagir com a água, a gente vai estar falando de um equilíbrio químico, e essa constante de equilíbrio vai ser chamada de K de hidrólise. E eu vou conseguir determinar qual que é o grau de hidrólise. As reações de hidrólise vão resultar de interações que liberam H+ ou íon hidrônio, né? Tanto faz a gente escrever H+ ou H3O+, e OH-. Então, a água, quando interage com a espécie positiva, ela vai interagir pelo pedacinho do OH- e vai sobrar H+. Quando ela interage com a espécie negativa, ela vai interagir com H+, e vai sobrar o OH-. Por isso que o pH vai mudar. Aqui já tem um exemplo, né? E o nosso contraíon mais famoso, que é o acetato, que é a base conjugada do ácido fraco, ácido acético, pode reagir então com água. Então, aquele AC- que sobra quando o ácido acético dissocia, pode agora reagir com água para formar de novo o próprio ácido acético. Então, aqui, olha, o H+ dessa água vai voltar a protonar esse grupo. Então, aqui a gente volta a ter o ácido acético e vai sobrar da própria água o OH-. Qual que é o resultado? O resultado é um desequilíbrio entre a quantidade de H+ e de OH- no meio, e vai sobrar uma quantidade maior de OH-. Então, a concentração de OH- elevada vai fazer com que o pH dessa solução fique básico.
Maior quantidade de OH- em relação à quantidade de H+, maior o pH. Bom, se eu estiver falando de uma hidrólise ácida, então eu devo imaginar aqui, por exemplo, um cátion, que vai ser o ácido conjugado de uma base fraca. Então, aqui o NH4+, que dissociou, por exemplo, do NH4OH, também reage com água. Aí a gente vai ter a formação de NH4OH de volta, que pode ser representado como está aqui, como NH3, e vai sobrar H+. Aqui vai ter um excesso de H+ em relação ao H- livre e, portanto, o pH desse meio vai ser um pH ácido. Conclusão: quando eu tenho um sal de um ácido fraco em meio aquoso, o pH resultante vai ser básico. Quando eu tenho o sal de uma base fraca, como esse exemplo aqui, o pH do meio aquoso vai ser ácido. E não se enganem, isso é de fato o que acontece. Se eu tiver acetato de sódio como um sal a ser dissolvido em água e eu medir o pH, então o ácido acético é um ácido fraco, mas o acetato de sódio é um sal e, portanto, é um eletrólito forte. Vai ser totalmente dissociado. Esse AC-, que poderia ser esse daqui, olha, vai reagir com água, vai então resultar em um equilíbrio que tem como produto o ácido acético e OH- livre. Então, quando eu dissolvo o sal acetato de sódio em água, o pH é básico. O pH é maior que 7. Se a gente puder, né, fazer isso na prática, é fácil de comprovar. Então, quando eu dissolvo um sal de um ácido forte ou de uma base forte, o pH realmente é neutro, porque vai formar uma base e um ácido forte, eles são totalmente dissociados, volta a equilibrar H+ e OH-. Mas quando eu dissolvo um sal de um ácido fraco, o que vai ser formado é um ácido fraco, então vai ter um equilíbrio e vai ter uma quantidade de OH- e, portanto, o pH vai ser básico. Se eu dissolvo um sal, por exemplo, cloreto de amônio, é um sal. É o sal da base fraca hidróxido de amônio. Cloreto de amônio é um eletrólito forte, vai dissociar total, vai liberar então NH4+, que vai reagir com água em uma reação de hidrólise. Essa hidrólise se apresenta como um equilíbrio e como produto eu vou ter o NH4OH e H+. Então, o pH resultante, quando eu dissolvo cloreto de amônio, é um pH ácido. Ok? Pessoal, então, o que a gente tem nessa característica dos sais? A gente tem classes diferentes para esses sais que vão se dissolver em água. Não estou mudando o fato de serem eletrólitos fortes, então eles vão ser totalmente dissolvidos, totalmente dissociados. Mas o que vai acontecer depois disso é o que vai mudar. Quando eu tiver um sal de um ácido forte e de uma base forte, a solução vai ser neutra. Então, aqui, olha, um exemplo típico é o NaCl. Então, se eu colocar em água, eu vou dissociar Na+ e Cl- de maneira completa. E se eu continuar aqui, né, a escrever o que pode acontecer com essas espécies em água, então o Na+, ele poderia hidrolisar, como que a gente está dizendo que vai acontecer
para os demais sais. Só que, se eu escrever essa reação aqui, o que vai ter de resultado vai ser, na verdade, uma base forte. Então, vai resultar aqui em NaOH. A gente já sabe que o NaOH é uma base forte e o NaOH, então, vai dissociar total. Então, o que eu falei no slide anterior foi justamente isso. Só o sal de um ácido, só o sal de um ácido fraco ou de uma base fraca é que vai mudar a situação, porque vai formar o ácido fraco e a base fraca de novo, e eles não são totalmente dissociados, e por isso vai existir um desequilíbrio entre H+ e OH-. Mas quando o sal formar uma base forte, o que vai voltar a ter nessa reação aqui é justamente o próprio equilíbrio, né, entre o H+ e o OH-, e, portanto, no pH nada muda, porque eu tenho de novo, então, H+ e OH-. Então, aqui eu teria de volta o OH-, né? Então, porque dissociou por completo. E se eu continuar a escrever aqui em relação ao Cl-, né? O que acontece com o Cl-, e representar também essa possibilidade dele sofrer a hidrólise, o que vai existir aqui é a reação, então, com água, também, mas aqui também eu vou formar, então, um ácido forte, que agora é o HCl. Então, aqui eu não escrevi, né? Mas eu teria também o H+, correto? Que sobrou da água. E aqui eu teria também o OH- que sobrou da água. Quando dissocia de novo o HCl, então o HCl dissocia total. Ele acabou de se formar por hidrólise, mas ele vai dissociar. O que a gente vai ter? Vai ter de volta o H+, e vai ter de volta o Cl-. Opa! E vai ter de volta o Cl-, tá bom? Então, resumindo, se for um sal de um ácido e uma base forte, eu vou formar de novo a base forte, vou formar de novo o ácido forte, e vai dissociar e vai ter de novo a própria espécie iônica e água. Então, naquele bekerzinho, se eu olhasse, eu só ia ter os íons H+, OH- e água. Por isso que o pH não muda, por isso que o pH fica 7. Então, aqui, ó, o sal dissociou, cada íon formado reagiu com água, formou a base forte, liberou H+, só que a base forte dissociou, voltou a ser Na+, né, Na+, e OH-, o OH- e o H+ aqui voltam a ser água. O Cl- também reage com água, mas forma ácido forte. Então, volta a ter OH-, e o HCl dissocia para resultar em H+ e Cl-. Então, fica Cl- e água, porque tem H+ e OH-. Então, isso daqui é um sal de um ácido forte e de uma base forte, e a solução resultante é neutra. Quando eu tiver um sal de um ácido fraco e de uma base forte, então não vai ser mais neutro.
Se eu tiver um salt, um ácido forte e uma base fraca, também não vai ser neutro. E se eu tiver um salt, um ácido fraco, uma base forte, também não vai ser neutro. Às vezes pode até ser que exista alguma outra coisa no meio e que faça um novo equilíbrio. Mas o que se tem de teórico, né, é que vai sobrar então H+ e OH- nesses casos, porque a dissociação é parcial. Se eu for representar aqui alguns exemplos, então o que eu posso escrever aqui para gente, né? Por exemplo, um sal de um ácido fraco. Então, o NaAC, acetato de sódio. Então, é um sal de um ácido fraco. O que acontece? Eletrólito forte, dissocia total. Então, aqui eu vou ter Na+, aí eu vou ter o AC-, ok? O problema é que o Na+, vai formar exatamente essa reação que a gente tinha visto aqui, Na+ e água, NaOH e H+. Mas o AC-, ele vai sofrer a hidrólise e como vai ser formado um ácido fraco agora, né? Porque não é mais um ácido forte. Então, aqui eu vou formar o ácido acético e o que vai ter de resultado é o OH-. Tá certo? Então, nesse pedacinho aqui que envolve o Na+, esse pedaço aqui, ele vai ser igual. Então, aqui o que vai acontecer com o Na+, é a mesma coisa, vai formar a base e vai dissociar. Só que o detalhe é que a nossa base é forte, então vai voltar a ter o Na+, e o OH-. Porém, então aqui volta a ter Na+ e OH-, ó, H+ e OH-, água de novo e Na+. Então, isso daqui é como se fosse uma reação que nem aconteceu. Aqui embaixo, quando eu tenho o ácido acético formado, o que acontece? O ácido acético é um ácido fraco. Então, ele não dissocia total. Aqui, eu vou ter, portanto, o equilíbrio, né, formado, e uma parte vai dissociar em H+, enquanto a outra parte ainda vai estar na forma de AC-. Então, só uma parte de H+ é liberado aqui, não contrabalanceia essa quantidade de OH-. Então, ainda sobra OH- no meio, e isso é suficiente para fazer o pH se tornar básico. A mesma coisa vai acontecer, então, aqui com esses outros exemplos, quando eu tiver um sal de um ácido forte, que pode ser o NH4Cl, porque o ácido forte que vai ser formado é o HCl, e a base fraca que vai ser formada é NH4OH. E também vai acontecer aqui com o meu sal de ácido fraco e base forte. Opa, aqui tá errado, tá? Aqui é ácido fraco e base fraca. Então, quando eu puder ter os dois que são fracos, né? E aí, então, por exemplo, NH4AC. Então, NH4AC
Então, aqui, olha, tá errado, peraí, vamos fazer aqui certo, né? Então, esse daqui é uma base fraca também, tá? Então, aqui eu vou ter sal de ácido fraco e base fraca. Um exemplo que eu posso dar é o NH4Cl. Então, continua sendo um sal, então dissocia total, porque é eletrólito forte. Dissocia como NH4 mais e Cl menos. Só que agora eu tenho, então... Opa, errei na hora que eu fui escrever, né? Aqui eu falei que era acetato de... Porque se fosse NH4Cl, seria de ácido forte, que é o HCl. Então, aqui seria do acetato. E agora sim, então eu vou ter aqui a formação de uma base fraca pela hidrólise. Então, esse daqui sofre hidrólise, que é a reação com água. E vai formar então aqui em água vai formar o NH4OH e ainda vai sobrar um pouco de H+, certo? E ainda vai formar a hidrólise também do acetato, o ácido fraco, que é o ácido acético, e vai sobrar OH. Opa, de novo. Que tem uma tecla de atalho, né, que faz isso. Então, aqui ainda também vai sobrar o OH-. Ok? Aí, aqui, como que eu vou saber? Os dois são ácido e base fraca, então, tanto o NH4OH é parcialmente dissociado, quanto o ácido acético é parcialmente dissociado. Como que eu vou saber quem que vai estar em excesso, se é H+ ou se é OH-? Aí, aqui eu vou ter que fazer a conta mesmo, mas eu sei que não vai ser neutro, a não ser que as concentrações aqui, por causa dos Ka e Kb, do ácido acético e do hidróxido de amônio serem iguais, por conta disso, eu poderia ter o mesmo pH se fosse, então, com as mesmas concentrações. Mas se não for, ou se forem outros ácidos e outras bases fracas formadas, vai depender, então, da concentração, vai depender da quantidade de H+ e de OH- que eu liberar. Tá bom? Deu para entender? Então, essas seriam as classes aqui, né, de possibilidades. Bom, aqui com mais detalhes para a gente poder calcular os pHs, né? Então, eu teria... Então, eu teria aqui... Peraí, deixa eu fechar isso aqui, né? Então, eu teria aqui sais de ácido fraco, o HA, e base forte. Então, lembrando que a hidrólise vai ter um equilíbrio. Então, aqui o K é o K que chama K de hidrólise. Como todos os Ks, a concentração do meu produto dividido pela concentração, então, do meu reagente é que vai fornecer o valor numérico aqui da hidrólise, né?
e dividido pela concentração do reagente aqui, que no caso a água não entra, né? Porque a água vai ser uma constante durante a reação, é água líquida, né? Então vai ficar o A-. E se for o sal de um ácido fraco e uma base forte, a hora que eu escrevo aqui o resto, então eu vou ter o K da hidrólise, eu vou ter a própria o KW, que é da água, e eu vou ter o Ka, que é do ácido fraco. Então, tudo isso aqui vai ter que ser levado em consideração para que eu consiga ver que, na verdade, o pH vai ser o pH desse resultado do excesso de OH-. Então, colocando tudo isso, né? A continha que vai dar se eu eliminar todas, fizer essas continhas aqui, ó. Então, vai ficar KW dividido por Ka é igual a K da hidrólise. Ok? Eu vou substituindo, né? Então, na verdade, aqui, esse dividido por esse vai dar esse. Tá bom? Vocês podem depois matematicamente perceber isso daí. Outra coisa que vocês devem perceber agora, com mais clareza, talvez, é que, na verdade, esse K da hidrólise aqui é como se fosse o Kb. Por quê? Esse não é Ka? Ka não é o ácido fraco? Aqui eu não tenho, então, o contraíon do ácido fraco, que é esse mesmo aqui, ó, só que agora reagindo com água. Então, esse daqui é a reação, na verdade, da base conjugada. Se esse é o nosso ácido, essa espécie aqui é a base conjugada desse ácido. Então, esse daqui também pode ser enxergado como Kb, porque aqui eu vou ter o K da hidrólise, na verdade, da base conjugada. Então, aqui, olha, KW é igual a concentração de OH- e a concentração de H+ multiplicado. Se eu tenho um Ka aqui, por conta do H+, e um Kb por conta do H-, KW é igual Ka vezes Kb. Aqui está o contrário, né? Kb vezes Ka. E é justamente o que eu tenho aqui, ó. Kb, se eu enxergar esse K da hidrólise como a base conjugada, né? Vezes Ka igual a KW. Ok? Tá bom? E o grau da hidrólise, como é que eu encontro? Então, da mesma forma que a gente fez o alfa, né? Desculpe. O alfa de dissociação do ácido fraco, eu posso fazer, então, para a hidrólise. Então, o grau de hidrólise vai ser o quanto hidrolisou sobre a quantidade total. Se eu usar o KW, o K da hidrólise, para verificar, então, o quanto vai hidrolisar, eu consigo desse resultado. Então, aqui eu vou ter, naquela reação, vamos voltar aqui na reação da hidrólise, o produto é OH- e HA. Então, eu não sei quanto hidrolisou, então eu vou colocar que isso vale X e isso vale X, concordam? E substituindo aqui, vai ficar x². A quantidade de A- que eu vou ter nessa reação, então vai ser a quantidade total menos a quantidade que hidrolisou para formar o H- e HA. Então, seria 1, né, que é a quantidade total, menos o X, que é a quantidade que hidrolisou para formar aqui o OH- e o H+. Então, aqui eu vou conseguir determinar X para descobrir qual que é a nossa quantidade hidrolisada. Tá bom? Bom, uma solução resultante aqui ácida vai ser formada por quê? Porque eu vou ter, então, um excesso de H+. De novo, se eu substituir,
Então, aqui eu tenho uma base fraca. Então, aqui na base fraca, eu vou ter o K da hidrólise como um Ka. Por quê? Porque é para formar o ácido fraco. Na verdade, é o ácido, né, da base conjugada. Desculpe, o ácido conjugado da base fraca. Então, eu vou ter a base fraca, dissocia, e aquele contraíon da base sofre hidrólise. Aquele contraíon é o ácido conjugado. Então, aqui vai ficar como se fosse o Ka, né? E se eu lembrar que Ka vezes Kb é Kw, então agora reorganizando, o Ka seria igual a Kw dividido por Kb. Aqui se eu tiver os dois fracos, então tanto um ácido fraco quanto uma base fraca que compõem aquele sal, que foi o exemplo que eu dei do NH4AC, então acetato de amônio. Então eu vou formar tanto a base fraca liberando H+, quanto vou formar o ácido fraco liberando OH-. E aqui, então, eu vou ter tudo isso como equilíbrio para que eu possa calcular o K da hidrólise e saber, então, qual que é o pH resultante. Aqui, então, eu vou ter o Ka e o Kb, né? Porque eu tenho os dois. E vai depender, então, das minhas concentrações. Na hora que eu ajusto essa equação aqui, o que acontece é que eu vou ter, ao mesmo tempo, o Ka e o Kb e o K da hidrólise e o Kw. Então, esse daqui seria mesmo da base formada, do ácido formado, a hidrólise em si, que eu não vou substituir nada, e o próprio Kw da água. Tá bom? Então, por isso que vai depender do tipo, né, de ácido que eu vou ter. Se o Ka e o Kb das minhas bases e ácidos fracos forem iguais, como é o caso do ácido acético e do hidróxido de amônio, então eu vou ter uma solução neutra. Se o Ka for menor do que o Kb, a solução vai ser básica, porque vai dissociar menos ácido do que base. Então, vai sobrar mais OH-. E se o ácido tiver um Ka maior, então a solução vai ser ácida. Por quê? Porque maior Ka, mais dissociado, então vai dissociar mais o ácido, vai sobrar H+. Ok? E aqui, né, posso fazer então a continha do grau de hidrólise e essa relação, então, vai ser independente da concentração da solução e vai depender só das espécies que estiverem no meio. Aqui eu posso ter, então, tanto o ácido fraco quanto a base fraca e vou poder calcular o grau da hidrólise. Tá bom? Então, eu vou vou enviar alguns exercícios para vocês sobre esse pedaço e depois a gente faz a correção, tá bom? Então, qualquer dúvida, eu estou no horário de aula de vocês no Skype e a gente pode então esclarecer qualquer problema dessa aula. Um abraço e até mais.